Acelera mundo, estamos no ar, este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, que traz, como de costume, sempre muita informação pra você. Falamos aqui da moto velocidade, do mundo das lutas e, claro, também da Fórmula 1, que é o assunto desta live aqui no dia de hoje. Então vem comigo. Estamos no ar ao vivo pelo TikTok e também estamos no ar pelo canal do YouTube e o nosso site que está aqui na descrição, você está vendo aí, informatudo.com.br/esportes. Ali já tem várias atualizações sobre o GP da Austrália que acontece neste final de semana e que é o assunto de mais uma live que eu trago aqui no canal. Nosso canal que deixa você a par de todas as informações. Será que essa fera aí da tela vai ser vitorioso? Ele tem problemas, hein? Olha só, essa é a última matéria que eu vou trazer hoje, ó. O Verstappen tem lutado para se recuperar de uma doença. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vou trazer outros assuntos também para você que tá ligado aqui na nossa programação. Vamos acessar aqui nosso site e pegar todas as informações para você, trazer tudo aqui ao vivo. Esse é o nosso site, informatudo.com.br/esportes, vá acessando aí você vem aqui em Automobilismo News e você tem todas as atualizações. Vou falar hoje do Verstappen, então, que tem essa doença, também do vencedor do GP do ano passado, Leclerc, que não está muito confiante. Também quero falar do Alonso, que com certeza é a sensação do momento, né? O Alonso é a sensação do momento na Fórmula 1, por que não, né? Ele diz que a Aston Martin chega à Austrália extremamente feliz. Também o Russell, que espera que a Aston Martin seja realmente forte no GP da Austrália. E esse aqui é o link que eu já tenho criado aqui no site com todas as atualizações para você sobre o final de semana. Lembrando que nós aqui do canal vamos transmitir ao vivo desde os treinos, vai ter interações, vai ter a live e principalmente depois na corrida no domingo, que é às 2 da madrugada, meu amigo, não vai dormir não. 2 da madrugada, vai vir na balada e coisa e tal, fique acordado, porque às 2 da manhã temos a corrida na Austrália ao vivo aqui no nosso canal. Lembrando que nesse momento as lives estão saindo pelo TikTok temporariamente. TikTok, então fique ligado neste canal que você está acompanhando. Todos os nossos links estão ali no site, basta você pegar aqui qualquer matéria do site, você vai na descrição lá, vai no rodapé, tem aqui todos os links, ó. Tem inclusive 2 TikToks, o nosso oficial estamos criando, né? E o que nós estamos agora transmitindo nas lives, que é esse que você está acompanhando, e demais redes sociais nossas, barbadinha de você encontrar. Mas não vou ficar aqui enchendo linguiça não, vou trazer a informação, que é por isso que você está aqui, né? Vamos à live do dia de hoje, trazendo a terceira rodada do Mundial. No fim da live vou trazer as informações da pista, classificação do campeonato também, para você começar bem já essa etapa com todas as informações. Tá aqui a pista, né? Pista que teve o Grande Prêmio desde 1996, serão 58 voltas, 5.278 metros cada volta, total 306 quilômetros. 1,20, 260 é o recorde do Charles Leclerc lá em 2022. Tem aqui uma breve descrição da pista, as informações aí pra você. Vamos então trazer as atualizações que temos aqui no dia de hoje. Deixa eu pegar aqui a primeira matéria e colocar a fotinho na tela para você já ficar a par do assunto que eu vou trazer aqui para você. Quero começar falando, deixa eu ver aqui do Russell, né? Começar falando do George Russell. Primeira matéria que eu trago para você que tá ligado conosco, essa fera aí que tá aí na tela. Será que vai terminar o campeonato melhor à frente do Hamilton? A Mercedes que tem muitos problemas. E tem o Hamilton já entre aspas, fim de carreira, né? Não vai mais muitos anos na Fórmula 1, ainda tem certamente 2, 3 anos, talvez mais, né? Olha só o Alonso que ele faz, né? Mas enfim, não dá pra saber. Mas certamente o Hamilton já está no seu último terço de temporada, né? De Fórmula 1. Então o Russell vem como esse garoto aí que tem tudo realmente para ser o sucessor do Hamilton. E ele espera então que a Aston Martin seja realmente forte no GP da Austrália, enquanto rebate os recentes comentários do Lewis Hamilton. Vem comigo saber dessa treta então que eu trago agora pra você. Bom,
O George Russell apontou a Aston Martin para ser uma força ainda mais forte no GP da Austrália, apontando para a impressionante capacidade de fazer curvas que o AMR23 exibiu nas 2 primeiras rodadas da temporada. Depois de um período de testes atraente, a Aston Martin traduziu essa forma em pódios consecutivos atrás das dominantes Red Bulls no Bahrein e na Arábia Saudita, ambas nas mãos do novo contratado e bicampeão mundial Fernando Alonso, que tem sido a sensação da temporada. Em meio ao aumento de qualidade da Aston Martin, a Mercedes vem lutando contra problemas com seu carro 2023, né? Tanto que uma mudança de conceito está nos planos, enquanto a Ferrari também está lutando por desempenho e confiabilidade. A segunda força nesse momento, sim, é a Aston Martin. E o Russell comenta então em entrevista, olha só, abre aspas, se conseguirmos outro P4 ou lutar pelo pódio, isso provavelmente estará excedendo o potencial do carro. Acho que o Aston Martin vai ser muito forte aqui. Eles parecem ser o carro mais rápido nas curvas de velocidade média, o que obviamente dá para aproveitar muito aqui em Melbourne. Então, se pudermos lutar com a Aston e com a Ferrari novamente, seria um bom final de semana. Nas palavras do George Russell. Ele também comentou as falas do Lewis Hamilton, né? Olha só, aspas para ele: a estratégia realmente não funcionou para mim. Palavras do Hamilton a Sky Sports, depois de seguir o Russell na Arábia Saudita. Abre aspas, a configuração estava um pouco fora, acho que se eu tivesse a configuração que o George tinha, eu estaria em uma posição melhor. Houve uma escolha de 50-50, eu escolhi o caminho, ele escolheu outro. Na maioria das vezes a maneira como foi feita errada, mas aconteceu de funcionar, então eu só podia igualar o ritmo dele em vez de ser mais rápido. Essas palavras do Hamilton, né? E o Russell então comentou essa questão. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não acho que haja qualquer sorte nisso, acho que se deve à preparação que você colocou antes do evento. O Russell, né, que está disputando sua segunda temporada com as flechas de prata, que agora voltaram a ser pretas. Deixa eu colocar a imagem na tela das flechas de prata para você. Flechas de prata que ficaram mais bonitas, na minha opinião, na cor preta, né? Tá aí pra você a imagem na tela. Então, o Russell segue. As mudanças que fizemos durante a noite, após o treino, eu sabia que seria a direção certa, com o trabalho que fizemos com a equipe. E eu acreditava que seria melhor do que a configuração que Lewis optou. Acho que todo mundo tem preferências diferentes. Fiquei feliz com a direção que tomei e com o trabalho que estou fazendo com os engenheiros. Tá então palavras do George Russell. E você aí acompanhando aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, as atualizações com relação à Fórmula 1 que acontece nesse final de semana. Inclusive quero fazer um teste aqui porque o meu celular não está saindo som. O meu celular não está saindo som, deixa eu testar se tá tudo certo. Não vai adiantar fazer essa live aqui se não tiver. Não sei porque o meu TikTok aqui no celular tem a imagem certinha, porém o som não está saindo, mas eu já vou fazer o teste aqui. Vai comentando aí, deixe seu comentário, participe conosco desta nossa live. Vai comentando aí, deixe seu comentário, participe conosco desta nossa live. Tá funcionando sim, tem áudio, não sei porque o meu TikTok não tem áudio, né? O que está acontecendo? Enfim, mas está funcionando, né? Lembrando a você, então, comente aqui ao vivo, se estiver vendo no TikTok, comente também no YouTube, caso esteja vendo a estreia por lá também. Comente as suas expectativas com relação à Fórmula 1. Vou falar agora aqui do Fernando Alonso, então bora lá falar dessa fera aí que tá sendo a sensação, com certeza, em 2023, né? O piloto Fernando Alonso. E a manchete é essa, Alonso diz que a Aston Martin chega à Austrália extremamente feliz enquanto Stroll dá atualizações sobre fratura no seu pulso. Olha só, o Alonso que conquistou seu pódio de número 100 na Fórmula 1 na última etapa. E que etapa emocionante foi aquela, né?
pódio que ele quase perdeu, né? Como você certamente lembra. Como resultado, ele diz que ele e a Aston Martin estão cheios de confiança rumo ao GP da Austrália deste final de semana. A Arábia Saudita viu o bicampeão terminar em terceiro por uma corrida consecutiva, depois de ser brevemente rebaixado para P4. A Aston Martin pediu aos comissários que revisassem sua decisão de penalizar o piloto e tirar dele então esse pódio número 100 na Fórmula 1. E foi então o pódio restabelecido. Na Austrália, Alonso disse que a equipe estava emocionada com o desempenho do seu carro, mas considerou sua corrida ao pódio como uma boa surpresa. Abre aspas, no momento estamos extremamente felizes com o desempenho do carro, obviamente. Fomos melhores do que o esperado, especialmente em Jeddah. Acho que foi uma boa surpresa, então chegamos aqui com um bom nível de confiança, palavras dele. E ele segue, mas depois de alguns eventos, a partir de agora, acho que os carros vão mudar muito em algumas áreas e alguns desenvolvimentos. Então, vamos ver se podemos manter esse ritmo, palavras do Alonso. E sobre ser um dos apenas 6 pilotos a chegar em 100 pódios na Fórmula 1, ele disse, abre aspas, é bom chegar a esse número, mas sim, obviamente, quando você está no campeonato, você não está realmente concentrado nisso. Você está apenas pensando no próximo fim de semana, como fizemos depois de Jeddah. E aqui estamos em Melbourne e espero que tenhamos um fim de semana forte novamente. E perguntado se a Aston Martin pode continuar esse ritmo de pódio, ele disse o seguinte, abre aspas, ainda não, acho que temos que esperar para ver. Também acho que muito em breve, de Baku ou Imola, veremos as equipes trocando algumas partes nos carros, e talvez isso mude também o quão competitivo você se sente. Então vamos esperar e ver. Já o colega dele, o Lance Stroll, que eu vou colocar a imagem aqui para você na tela, inclusive deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, se estiver no YouTube agora assistindo, se estiver no TikTok, nos siga também, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo nos esportes que nós abordamos aqui no canal, que é motociclismo, Fórmula 1 e os esportes de combate. Se você puder e quiser, nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nesta causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Muito poucos locais você encontra informações sobre a Fórmula 1 e aqui o nosso canal com certeza traz isso para você. Falar então aqui do Stroll, ele que fala das suas fraturas, olha só, abre aspas. Sim, eu ainda tenho essas fraturas. Elas ainda não terminaram, os ossos não cicatrizaram não cicatrizam em algumas semanas. Não sei se o termo correto é esse, né? Ossos cicatrizar, mas enfim, né? Os ossos não se recuperam então em algumas semanas, mas eu definitivamente estou me sentindo muito melhor. Isso palavras dele, né? E o fato que gerou isso foi um acidente de treinamento de pré-temporada, que ele fez o Stroll perder os testes de pré-temporada. No ano passado a equipe não conseguiu um ponto sequer após 3 corridas, e sobre isso ele comentou, abre aspas, sim, a atmosfera é diferente com certeza do que há um ano, estávamos em um lugar difícil há 12 meses, e todo mundo eu acho que estava frustrado e desapontado, mas desta vez já estamos ansiosos para o fim de semana e animados depois de olhar para o desempenho das últimas semanas. Tá aí as palavras do Lance Stroll para você. Próximo assunto, falar do Charles Leclerc. Você está acompanhando ao vivo no TikTok ou também no YouTube as atualizações com relação ao GP da Austrália que acontece nesse fim de semana. E o nosso canal vai transmitir ao vivo, por isso fique ligado. Nós vamos transmitir ao vivo aqui no canal a corrida, também a qualificação, enfim, tudo que for possível estará no ar, estará ao vivo para você. Então vai interagindo conosco, deixe seus comentários sempre na descrição, acesse nosso site informatudo.com.br/esportes. Se você gosta de games também, daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui no TikTok e também no YouTube trazendo a corrida lá na Austrália. Eu vou jogar o Fórmula 1 2022, game mais recente da categoria, e vou fazer a corrida 100% para checar meu desempenho e já ir reconhecendo a pista, por que não, né? Já ir reconhecendo a pista. Vamos lá então, dando sequência, próximo assunto, quero trazer aqui palavras do Charles Leclerc, informações com relação ao Charles Leclerc. Olha só, Leclerc começou o ano passado na frente, vencendo
a abertura no Bahrein, quando ambos os Red Bulls tiveram problemas e abandonaram. A Ferrari deu uma demonstração de ritmo novamente na terceira rodada lá no Albert Park, com Max Verstappen abandonando no P2 para liderar o campeonato. Este ano ele disse que é uma história diferente, já que a Red Bull levou a melhor, né? Abre aspas. Sim, boas lembranças, mas olhando para este ano, não estamos entrando nessa corrida na mesma situação que estávamos no ano passado, admitiu, né, o Leclerc. Acho que claramente nosso desempenho não é tão bom quanto no passado, mas estamos trabalhando maciçamente para tentar voltar à frente. Estamos totalmente motivados para estar de volta à frente, sabemos no que precisamos trabalhar. Eu não acho que haverá milagres para este fim de semana, mas depois disso temos 3 semanas de pausa e vamos tentar usá-lo da melhor maneira possível, a fim de trazer atualizações o mais rápido possível para o carro. E sobre as qualificações, o Charles Leclerc disse o seguinte, olha só: acho que na classificação temos sido muito bons desde o início da temporada. Onde precisamos nos concentrar é na corrida, em que nosso carro é extremamente picante. Quando todas as condições estão certas, parece que somos capazes de extrair o desempenho do nosso pacote. Mas sempre que as condições estão mudando um pouco, com um carro mais pesado, quando você vê um pouco mais as limitações do carro, é aí que você luta. Então estamos tentando nos concentrar nisso. Acredito que estaremos bastante próximos na classificação. Espero que sim, mas acho que o quadro na corrida será bastante semelhante aos GPs anteriores. Palavras do Charlinho. E já o companheiro dele, o Carlos Sainz, não entende o motivo da Ferrari iniciar com tanta dificuldade, haja visto a competitividade do ano passado. Ele disse, abre aspas, sim, é uma surpresa ver que não somos tão fortes quanto fomos no ano passado. Não somos tão competitivos, especialmente em ritmo de corrida. É claramente uma fraqueza, um pouco de uma transição do ano passado. Palavras do Carlos. E ele finaliza dizendo, nós simplesmente não fizemos um trabalho bom o suficiente. Percebemos isso, vemos isso, sabemos onde está o problema, o que é uma coisa boa. E agora vamos fazer tudo o que pudermos para reverter a situação o mais rápido possível. Tá aí as expectativas da Ferrari não muito animadoras, né? E a Ferrari vai trazer atualizações, inclusive, essa matéria não é recente, eu fiz aqui no canal, deixa eu encontrar aqui. A Ferrari vai trazer atualizações para Melbourne, quem sabe já pode surtir algum efeito, né? Onde é que tá aqui a matéria? Aqui, ó, a Ferrari vem com atualizações para a Austrália. Essa matéria não estava prevista aqui na live, mas eu vou trazer porque é importante, né? Já que a Ferrari vem com tudo, tentando buscar a sua melhora de competitividade para os ferraristas. Realmente é difícil ver a Ferrari andando lá atrás, né? Não é fácil, com certeza, para nenhum ferrarista. E o Frederic Vasseur afirma que a Ferrari vem para a Austrália com um grande pacote de atualizações. Ele afirma que essas atualizações ajudarão a seguir de perto o líder do campeonato, a Red Bull. Ele afirma também que a diferença atual ainda não é inalcançável. E certamente está na hora, né? Pois na última etapa na Arábia Saudita foi decepcionante para a equipe italiana, pois ficaram atrás não só dos taurinos, mas também da Aston Martin e da Mercedes, com Carlos Sainz acabando a prova em sexto e Leclerc em sétimo. Vasseur disse que há mais potencial no carro do que está saindo agora, especialmente quando ele olha para as sessões de classificação. Leclerc certamente poderia ter largado na primeira fila, não fosse a penalidade de 10 posições que teve que pagar, né? Vamos então às palavras dele, olha só. O equilíbrio parece estar bom, como mostra a classificação. Quase não havia subviragem ou perturbações, e os solavancos também não eram um grande obstáculo. Palavras do francês. Mas o maior problema parece ser os pneus, né? Abre aspas. Nos pneus macios e médios correu muito bem, mas quando mudamos para os duros tivemos dificuldade. Houve momentos fortes, mas as coisas simplesmente não estão indo bem com os pneus. Sobre as atualizações ele disse com firmeza, ainda não perdemos de vista a Red Bull. Continuaremos a desenvolver e com as próximas atualizações estamos dando um passo na direção certa. Então vamos ficar ligados nessas atualizações. Promessas aí do novo chefe da equipe Ferrari, o Vasseur, sobre então essas novas atualizações. E para fechar a live, quero trazer um último assunto que eu tinha separado aqui no dia de hoje,
você acompanhando as atualizações sobre o GP da Austrália, que acontece no final de semana, e terá narração. Esse que vos fala vai narrar para você a corrida nesse fim de semana, então fica ligado. Para assistir ao vivo é aqui no TikTok. Os links estão no nosso site, ali informatudo.com.br. Qualquer matéria ali de Fórmula 1 você vai encontrar no rodapé os links do TikTok para você, bem fácil de achar. Já siga lá para não perder nada, né? Quero falar aqui do Verstappen, que tem uma doença, olha só hein, o que ele disse. O Verstappen admite que tem lutado para se recuperar de uma doença enquanto ele busca a primeira vitória na Austrália. É verdade, um dos poucos circuitos que ele não venceu ainda. Enquanto busca conquistar essa vitória, Max Verstappen revelou que ainda está sentindo os efeitos de uma doença que contraiu antes do GP da Austrália. Nesta etapa você lembra, né, que Verstappen se classificou em 15º e acabou em segundo. E com o ponto extra da volta mais rápida ficou com a liderança do campeonato. Ali foi um detalhe bem pequeno, se o Pérez ficasse com a volta rápida, ele seria o líder do campeonato, né? Para ver a importância do detalhe. E olhando para a pausa de 3 semanas entre a Austrália e o Azerbaijão, Verstappen disse o seguinte, abre aspas, eu não estava ansioso para a pausa, mas então fiquei muito doente e tenho lutado um pouco desde então, especialmente na última corrida. Então acho que, para mim, agora essas 3 semanas são apenas sobre voltar à plena forma, recebendo... para voltar à plena forma, recebendo um programa completo em pontinhos, né? Ele fez uma pausa. Parecia que eu estava apenas perdendo um pulmão e eu cheguei ao fim de semana na Arábia Saudita realmente acreditando que ele tinha ido embora, porque normalmente quando você fica doente, como 2, 3 dias depois, você normalmente está bem. Você sabe, você pode apenas fazer seus treinos, mas então, quando eu pulei no carro no TL1, mesmo com apenas uma volta de desempenho, senti que tinha que me recuperar por 2 voltas para poder respirar normalmente. E ele segue, isso definitivamente me afetou durante todo o fim de semana, o que eu não gostei porque foi uma das primeiras corridas em que senti que estava fisicamente limitado. E isso é realmente frustrante quando você está no carro, mas desde então eu tenho tentado trabalhar nisso, tentando melhorá-lo, e acho que melhorou bastante. Então, esse fim de semana deve estar bom, palavras do Verstappen. Acho que estava tudo se unindo, e Jeddah é uma pista bastante difícil em geral. Quando você não se sente bem, ele bate forte em você, né? Mas essas coisas, infelizmente, acontecem quando você pega um vírus e outras coisas. Então eu espero que para o resto do ano esteja tudo bem, tá aí palavras do Max Verstappen. Você que tá pegando aí a live no meio do caminho, daqui a pouco eu vou postar no YouTube também, aí você pode ver a live na íntegra lá no nosso canal do YouTube, tá aí na descrição, né? Esporte Total, momentos emocionantes. Já estamos chegando ao final desta live informativa sobre o GP da Austrália. E na sequência da entrevista, Verstappen procurou deixar para trás lembranças frustrantes do GP da Austrália do ano passado, que o viu abandonar mais tarde, enquanto Charles Leclerc conquistou a vitória, abre aspas. Sim, o ano passado foi muito frustrante aqui, sendo lento na corrida, abandonando a corrida, mas acho que também entendemos muito rapidamente depois do fim de semana o que fizemos de errado. É claro, com ajuste. Acho que a partir daí estava tudo bem em termos de confiabilidade. E claro, demos grandes passos com o desempenho do carro, palavras do Max Verstappen. E Melbourne é uma das poucas pistas que ele ainda não venceu, né? Abre aspas. Sim, é claro que era um pouco diferente naquela época, porque nos últimos anos nunca fomos tão bons no início do ano. Então acho que se esta corrida tivesse sido em um lugar diferente no calendário, provavelmente teríamos tido resultados muito melhores aqui. Mas não é assim que é. Mas sim, com certeza precisamos de um bom resultado aqui. Acho que temos uma boa chance, é claro, de um bom resultado, mas precisamos executar um bom final de semana. Então já vai aí comentando seus palpites para o GP da Austrália. Essa fera aí vai vencer mais uma? Será que vai dar Russell? Será que vai dar Alonso? Será que vai dar Lewis Hamilton, Leclerc, Sainz? Surpresa? Enfim, GP da Austrália de Fórmula 1. Estaremos ao vivo fazendo a cobertura desde o P1, tudo aqui no nosso site, informatudo.com.br. Nossas redes sociais estão lá também, o link do TikTok para você acompanhar a narração. Sim, vamos narrar ao vivo a corrida para você ali no nosso canal, tá bom?
nos siga, enfim, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Para fechar a live, então trazer aqui a classificação da Fórmula 1. O Max Verstappen lidera com 44 pontos, o Sérgio Pérez é o segundo com 43, pontinho extra aquele que definiu, né, que o Verstappen é o líder da competição. O Alonso vem na terceira posição, 30 pontos, Carlos Sainz em quarto, 20, Lewis Hamilton em quinto, 20, Russell em sexto, 18, Lance Stroll sétimo com 8 e o Leclerc em oitavo, apenas em oitavo, com 6 pontinhos, né? Depois quem também pontuou aqui, o Bottas, o Ocon, o Gasly, o Magnussen e o Alexander Albon. Nos construtores, Red Bull 87, Aston Martin 38, Mercedes 38, Ferrari 26, assim vai, né? Alpine, Alfa Romeo, Haas, Williams, AlphaTauri e a McLaren. Tá aí pra você. E pra fechar agora sim a live, quero trazer, deixa eu ver aqui, cadê a informação? Quero trazer aqui as informações da pista, né? Ali as zonas de DRS, na curva, entre as curvas 12 e curva 13. Lembrando que no ano passado teve mudança na zona de DRS para trazer uma corrida mais emocionante, porque a Austrália costuma não trazer muita emoção, né? E deu uma boa melhorada assim ano passado. Tendência a ser assim também agora em 2023. E a outra zona de DRS entre a curva 6 e a curva 7, né? O início da zona de DRS. Tá aí a pista pra você. Daqui a pouco eu vou iniciar uma live aqui com uma corrida. Vou correr no Fórmula 1 2022 ao vivo aqui no TikTok. E também estarei no YouTube trazendo a minha performance no game, já pra conhecer a pista, que é bem bacana, bem bonita aquela pista, né? Então aqui no site tem os detalhes, se você quiser mais informações. O que eu ia fazer aqui? Se você gosta do nosso trabalho de divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor. É o trabalho que nós fazemos para divulgar os esportes menos favorecidos. Aqui falamos da Fórmula 1, da Moto Velocidade com MotoGP, Mundial Superbike, Moto E, e também nos esportes de combate com o UFC, principalmente. Tudo isso narrado ao vivo aqui, tem narração aqui no canal. Para fechar eu quero trazer os horários, né? Vamos usar os horários. Todas as matérias esportivas do site tem os links, né? Nossas redes sociais. Vocês podem interagir conosco, nosso grupo do WhatsApp também. E tem aqui o calendário. Estamos na terceira etapa, na Austrália. E aqui o final de semana de corrida, né? A prática 1 começa hoje. Atenção, hein? Atenção, você desavisado, né? Hoje, dia 30, às 10h30 da noite. Lembrando que é Austrália, né? Outro horário. A segunda classificação é amanhã na madrugada, 2 da manhã. Eu vou fazer o possível para transmitir ao vivo também as práticas. Fique ligado então, né? Siga-nos aqui no TikTok e também no YouTube. Prática 3 será amanhã às 10h30 da noite. A qualificação às 2 da manhã. E a corrida será às 2 horas da manhã também, de domingo, ao vivo. A qualificação eu não posso narrar porque tem outro trabalho nesse horário. Estarei ocupado. Mas a corrida sim, a corrida estarei ao vivo narrando aqui no canal. Então vem conosco, assim você não perde nada. Bom, amigos, por hoje é isso, né? Mais uma live de sucesso aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Você que assistiu ao vivo, que bom. Você que assistiu depois, bom também. Lembrando que essa live estará aqui no TikTok e também aqui no YouTube. Os dois eu envio depois o vídeo para você que perdeu as informações. E se surgirem outros fatos relevantes, claro que vão surgir, né? Quando surgirem, outras informações serão postadas nas nossas redes sociais, tá bom? Um abraço, põe a proteção e não esquece, acelera mundo! A velocidade e a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado e até mais.